Era para ter ido com a Pastor Gabriel e ele disse, não, vou lá. Vai lá. Vai falar, lá é um pedacinho do céu. E nós, desde que entramos, nós sentimos a presença de Deus neste lugar. Também a oportunidade da minha esposa louvar a Deus e sempre quando vem, Deus abençoe e ela louva o nome de Jesus. Muito bem, meus amados irmãos. Esta noite é o culto de missões. Eu estava olhando igreja. Esta semana, uma pessoa chegou para mim e disse: a paz do Senhor, missionário. Aquilo me deu um choque. Eu fiquei em choque. Eu disse para ele: não me chame de missionário. Por que, irmãos? Eu não quero ofender os missionários. Porque eu conheci, segundo a palavra, quem foi Paulo. A palavra do Senhor diz quem foi João Batista. Eu conheço a história da igreja. Aqueles irmãos em Roma que foram presos e mortos pelos leões. A história da igreja diz que aqueles que iniciaram o Evangelho, eles foram queimados em praça pública. Eles foram jogados numa panela de óleo fervendo. Eles foram açoitados, eles foram pregados, eles foram massacrados. E como eu vou ser chamado de missionário, olhando para a história daqueles que fizeram a história da igreja? Aleluia! Eu disse, por favor, me chame de irmão Gilmar, porque eu não faço nada para ser sentido, mas a partir desta semana, a partir deste ano, a partir deste momento, eu vou começar a fazer a obra do Senhor, anunciar o Evangelho, pregar a palavra do Senhor, para talvez um dia eu possa ser chamado de missionário. Aleluia! Porque ser chamado de missionário é barbada. Hoje em dia o camarada vai ali no Ceará, visita 2 dias uma família, tira umas fotos e já é missionário. O camarada viaja num passeio na Argentina, tira 2 fotos numa congregação, já é missionário na Argentina. Eu não quero ainda não, mas você tem um compromisso com a palavra do Senhor, tem um compromisso de anunciar o Evangelho. Glória a Deus, aleluia. Mas eu tive uma experiência missionária. Eu posso dizer que eu tive, uns 4 anos atrás, eu fui convidado numa cruzada missionária ali na cidade de Riozinho. Um testemunho para os irmãos que ainda missões não é só nada. Missões não é só a Bolívia, nos países asiáticos, África, não. Alguns anos atrás, o pastor me chamou e disse: irmão Gilmar, venha fazer uma cruzada evangelística, vamos fazer missões aqui na cidade de Riozinho. E eu disse: mas, Moisés, missões em Riozinho? Aqui no lado da estrada. Vem e vem. Aleluia. E eu e Andréia fomos. E ele começou a contar a história da congregação. Era uma congregação um pouco menor do que esta. Pouca coisa. E tinha 2 pessoas apenas. Pastor e mais uma alma que estava ali. E ele disse: irmão Gilmar, quando eu vim aqui, passava centenas de pessoas pela rua e ninguém entrava. É um país católico, apostólico, romano, bastante. São muito presos às tradições. Mas Deus vai fazer um milagre esta semana. Eu disse: estamos aí, meu querido. E ele pegou a Brasília amarela dele e disse:
irmão vai ver aonde eu vou buscar as minhas almas. E era 5 horas do domingo. Ele encheu a Brasília de uns ranchos. E os irmãos pensam nos morros. E subimos, meia hora. Subindo. Eu achei o ângulo da caída, de tanta subida que estava naquele morro. Chegamos no pico do morro. Tinha uma senhora, irmão. Não sabia ler, não sabia escrever, mal sabia quem era. Mas ela, quando viu o irmão Moisés, ela disse: o missionário chegou. Aleluia! Aquele irmão, ele disse para mim uma coisa: irmão Gilmar, você está muito chique. Tira esse terra. Tira essa camisa, tira essa calça social, esse sapato lustradinho. Bota um chinelo de dentro. Bota um abrigo e uma camiseta. Porque se nós virmos muito chique, eles vão pensar que nós somos oficial de justiça. Vamos lá, sobe lá. E eu com uma camiseta subi. Assustado. Porque em 4 paredes, a gente pula e caracocheia. E faz um pneu, prega, grita, quer pregar para a igreja, encontrar os irmãos. Quer dizer que canta melhor, prega melhor. Mas lá, quando ninguém te enxerga, ninguém te vê, é que vê quem realmente você é, a presença. E eu por ali empinado, irmão Leandro, todo chique. Aquela senhora olhou para mim. O que tu veio fazer aqui? Eu não já na defesa, perguntei para o irmão Moisés. Contigo, filho. Esse é o irmão Gilmar, missionário. Eu já respirei muito. E aí começamos a falar, conversar com ela. Falar do amor de Cristo. E junto com isso nós deixamos o rancho. Ela disse: olha, vou para o culto. Já taquemos a senhora na Brasília. E descemos, agora a subida é uma maravilha, a descida só Jesus na causa. E descemos, fomos, chegamos lá num canto, lá tinha mais de 5 pessoas. Tudo de origem alemã. E os alemãos, aqueles meio armados, eles chegaram com o irmão Leandro assustados. E começamos a falar do amor de Cristo. E chegou uma mulher e fez uma pergunta que me chocou. Vocês estão falando de quem? Quem é Jesus? Aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no outro lado de Porto Alegre. Tem pessoas que não conhecem Jesus. Nunca ouviram falar de Jesus. E nós pregamos o Evangelho. E fomos, e de repente um outro irmão pegou uma Kombi e foi mato adentro e foi pegando, como vai pegando gente, vai atirando na Kombi, e fomos indo, não sei para onde, saiu tanta gente. E de repente, era 8 horas, a igreja já estava lotada. De cada 10, 9 não sabiam ler, não sabiam escrever, não sabiam nada, mas estavam na casa do Senhor, estavam no lugar certo, no momento certo, com a pessoa certa, querendo anunciar o Evangelho. E ali, amados, foi uma maravilha. Pregamos o Evangelho na sexta, no sábado e no domingo. Até que me chamou a atenção, no culto de sábado, tinha um senhor sentado na frente, irmãos. Eu trouxe uma palavra, Deus me usou de uma forma que só de misericórdia. E eu fiz um convite para as pessoas. E aquele homem veio na frente e dobrou o joelho e chorava compulsoriamente. Eu, para mim, era uma alma, graças a Deus.
Eu disse, não, uma palavra simples, não, amanhã tu vai ver o que Deus fez. Eu tinha uma palavra preparada aqui, irmãos, é Deus. Eu cheguei, subi naquela vasilha de novo e subimos do novo. Jesus disse, o que Jesus disse? Marcos 16, esses sinais seguirão os que creem. Seguirão os que creem. Aleluia. Em meu nome. Aleluia. Subimos na casa. Não foi muito vida, né, naquela casa mesmo. Tinha coisa. Subimos. Até que nós, ele tinha um açude e uma casinha. Uma árvore. Eu subi para cima de uma árvore. Imagina uma árvore grande. E a árvore estava dentro da casa, irmão meu. E ele disse, hoje mais tu vai ver agora o que Deus fez. E eu entrei na casa. Fui recebido por aquele homem. Ele, a paz de irmão, um missionário, um pregador. Ele me disse, amém, vamos aqui, ver como o irmão está. E de repente ele abriu a porta. Eu entrei na casa dele. Eu olhei para cima, irmãos, no galho de uma da árvore tinha um quarto. Outro galho tinha outro quarto. A casa estava dentro, a árvore estava dentro da casa. E ele fez a casa ao redor da árvore. E de repente ele começou a chamar: filhos, venham! E começou a descer gente. Era um, era dois, era três, 15 filhos, meus irmãos. Todos vestidinhos de crentes. A esposa chorando e disse, foi esse aí? E ele disse, eu ainda não entendi. Ele disse, eu vou te explicar. Há 3 meses eu disse, a minha família daqui não sai, não vai para a igreja desses crentes não. Eu era duro de coração, eu não queria aceitar a minha família na igreja, mas eu tive um encontro com Deus ontem. E agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É milagre de Deus. E nós comemos, nos alegramos e começamos novamente, amados, a pregar o Evangelho naquela casa. E começamos a falar do amor de Cristo. E uma jovem já falou no ministério, já profetizou e transcendeu naquela casa. E o nome de Jesus foi glorificado. Oh, Deus também. Jesus estava lá. E no outro domingo à noite, nós saímos na cidade de Riozinho pregar a palavra. E era aqui, era ali, era uma cidade de uma rua só. E de repente, amados, estava a glória, era tão grande, irmã. Eu estava lá, pequeno, era uma igreja de madeira, estava até com medo. E de repente começou a vir gente. Lotaram até um ônibus para trazer para a igreja. Juntaram tudo o que tinham
começar. Ah, meu querido, essa palavra que eu li aqui, ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo passou olhando. Os irmãos conhecem a história de Paulo. Lá no livro de Atos 9, quando ele teve um encontro com Cristo. No capítulo 13, ele foi separado para o ministério. Mas o apóstolo Paulo, ele teve foco. O apóstolo Paulo, ele olhou somente para Jesus. O apóstolo Paulo, assim que ele se converteu, assim que ele aceitou ao Senhor, ele disse: eu não vim para a igreja para ficar calado. Eu não vim para a casa de Deus simplesmente para estar com quatro paredes, não. Eu vim para pregar o Evangelho. Um papo do apóstolo Paulo era a alma. Um papo do apóstolo Paulo era pregar nos quatro cantos do mundo a palavra de Deus, porque ele obedeceu a palavra que disse: pregar o Evangelho a toda criatura. Mas nos percalços da história, no meio da cantalhada, sempre tem aqueles que querem impedir o crescimento do Evangelho. Sempre tem aqueles apegados que não querem o crescimento da obra do Senhor. Mas o apóstolo Paulo não. Ele disse: não me interessa se os fariseus vêm para a esquerda, os fariseus não importa qual o tipo de adversário que venha. Eu preciso pregar o Evangelho, eu preciso anunciar o Evangelho a toda a criatura. Até que ele chegou na cidade de Atenas, ao Deus desconhecido. Ele se deparou no meio da cidade. A Grécia era cheia de deuses. A Grécia era o maior país onde mais imperavam os deuses no tempo antigo. Era Zeus, Atenas, Hera, Hermes e assim, enfim, deuses e mais deuses. O apóstolo Paulo parou no meio da cidade e ele olhou o panteão onde ficavam os deuses. E ele olhou para frente e enxergou o povo. E ele começou a dizer: mas por que isso? Se o Evangelho é vivo, se a palavra do Senhor foi pregada em Atenas, por que o povo voltou para trás? Por que o povo voltou à adoração aos deuses antigos? E Paulo começou a olhar, olhava daqui, olhava dali, enxergou um templo bem pequeno. Estava escrito: a Deus desconhecido. Mas Paulo era conhecedor da história. E na mente de Paulo, pela fé, ele começou a pensar a história dessa placa, ao Deus desconhecido. E ele ficou imaginando que há anos atrás, há quase 600 anos, quando foi narrada essa história, apenas vivia uma praga muito grande, letal. Havia uma peste muito grande na cidade. Conta a história que matou 40% dos atenienses. E eles começaram a fazer sacrifícios aos seus deuses. Zeus, nos ajude! Zeus não respondia. Poseidon, o rei das águas, o Deus das águas, não ajudou. Olhou para Ares, o Deus da guerra,
não ajudou. E eles entraram em depressão e começaram a olhar a quem recorrer. Se aonde nós estamos não há esperança, aonde nós estamos plantados não há uma esperança que nos ligue a nossa salvação. Mas um sábio disse para ele: tem lá na cidade de Creta, lá na ilha de Quinos, um homem chamado Epimênides. Ele era um Deus, mas esse Deus era meio estranho, porque ele não gosta de ser adorado por imagens, e ele não suporta a escultura. Ele é um Deus que gosta de ser adorado em espírito e em verdade. Ele tem mais força que Poseidon, porque dentro dele jorra água viva para a vida eterna. Esse Deus que é Epimênides é um Deus estranho a nós. Será que nós vamos chamar Ele? Chame Ele, porque onde nós estamos batendo não é resposta. Aonde nós estamos clamando não há resposta. E chamaram Epimênides. Epimênides, qual o segredo do teu Deus? Qual é o nome dele? Eu não vou dizer o nome dele, não. Mas ele é o Senhor dos exércitos. Eu não vou dizer o nome dele, não. Mas se faltar comida, ele vai ser o nome dele. Ele vai suprir a tua mulher. Essa tua escuridão, ele manda fora do mas quando você estiver depressivo, você estiver derrotado, ele chama a mão, ele vai dar paz para você. Eu não dou o nome dele, mas ele é a minha bandeira. Chame ele aqui. Eu vou contar um segredo para vocês, disse Epimênides. Deus vai curar essa cidade. Deus vai fazer o impossível neste lugar. O meu Deus vai perpetuar sobre essa cidade. Passem aqui os líderes. Chame o povo. Eu vou ensinar para vocês. Não sou eu que vou operar, mas o próprio Deus vai operar nesse lugar. Ele gosta de sacrifício, mas o sacrifício tem que ser perfeito. Ele gosta de ser adorado, mas aquele louvor que ele evoca, ele não gosta. Ele gosta de hinos, os instrumentos musicais ungidos. Ele é perfeito. Separem 20 ovelhas e prendam ela durante 20 dias. E nesse outro lado, prepare pastos verdejantes. Deixam 20 dias essas ovelhas sem comer e sem beber. Quando terminar os 20 dias,
esfomeadas. As que não têm paciência. As que não gostam de esperar no Senhor. As que não gostam de clamar. Vão chegar e já vão meter os dentes. E já vão comer. Mas vai ter algumas ovelhas que vão entrar no pasto e não vão comer. Elas vão se deitar e rolar sobre o pasto, porque o alimento delas não é terrena, o alimento delas vem do Senhor. E a história conta que algumas ovelhas não comeram. Separem elas e ofereçam sacrifício ao meu Senhor. Feito o sacrifício, houve uma cura sobre a terra. E o Jeová operou sobre aquele lugar. E como um dos crentes, na hora do milagre, eu vou me justificar, eu vou fazer tudo. Mas só deixa aqui, deixa eu orar, deixa eu fazer, eu vou ganhar o mundo. Mas o tempo vai passando, o amor vai destruir. Chegou o evangelista mais, já não ora mais. E aconteceu isso em Atenas. Mandaram derrubar os deuses. Mas o tempo foi passando. E foram levantando os outros deuses novamente. E foram esquecendo o Deus de Israel. Mas colocaram ali como lembrança o Deus desconhecido. E Paulo, no meio deles, disse para eles, porque eu estava passando aí por dentro da cidade, e encontrei um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois é esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é esse que eu anuncio para vocês nessa noite. Mas Paulo estava ali, na cidade de Atenas, querendo uma oportunidade para entrar no Deus. E Paulo vai de casa. E corria, e pregava, e falava no amor de Cristo. Até que se levantou alguns e falaram: quem é esse baroneiro que está falando novidades no meio do povo? Quem é esse tagarela que está falando de um tal Jesus desconhecido? Quem é esse que está falando do Deus que ressuscitou? Porque os nossos deuses todos morreram, todos estão aí levantados e adorados, mas o Deus dele parece que ressuscitou. Chame ele para cá, chame Paulo no meio da congregação, e chamaram Paulo e disse: quem é esse Deus que você está pregando? E Paulo começou a pregar o Evangelho. E Paulo começou a dizer que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus está vivo, Jesus está presente nesse lugar. E Paulo disse, no versículo 30, ora não, meu Deus, em tempo da ignorância. Agora também notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Paulo estava dizendo: eu trouxe uma nova esperança para você. Paulo tinha foco. Ele queria ser um missionário. Ele queria ser um pregador do Evangelho. Ele queria desvendar o Deus que estava lá no coração
conhecido a Deus. Estamos vivendo hoje em tempos difíceis. Estamos vivendo hoje em tempos da idolatria. Estamos vivendo o tempo da apostasia. Estamos vivendo em tempos difíceis, porque o pecado tem subido de uma forma tão grande que já não temos mais aquele amor, aquela chama de pregar o Evangelho. Mas Jesus, Ele nos deu uma ordem: anuncie a palavra de Deus em tempo e em fora de tempo. Porque Jesus, as portas ainda estão abertas. As portas da família Tunes ainda estão abertas. Mas vai haver tempo, diz o Senhor, que as portas fecharão. Haverá dias, diz a nós, que haverá fome sobre a terra, mas não fome e sede de pão e de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Nós colocamos de pé, meus amados. Nós precisamos acordar do sono. Nós precisamos despertar nesses últimos dias. Se ligar a TV e Israel está em guerra. A fome sobre a terra. A pedaços nos quatro cantos da terra. É sinal que Jesus está voltando. É sinal que o Cordeiro de Deus está vindo para recolher a tua igreja. E como está você? Aonde estão teus frutos? Para quem você tem pregado o Evangelho? Quantos da tua família precisam ter um encontro com Deus? Quantos crentes dentro da igreja que ainda não se converteram a Jesus? Lucas 24 diz que aqueles jovens estavam com Jesus, mas não reconheceram Jesus. Jesus, amados, Ele quer se desvendar para muitos. Ele está desconhecido para muitos corações lá fora. Ele precisa de você. Ele precisa de mim. Não apenas como título de missionário. Não apenas como título de líder, de pregador, de cantor, de regente, não. Mas como título de homem de Deus, que prega o Evangelho a toda. Eu sei que tem aqui irmãos que precisam que Deus se revele para os Senhores, que Deus está escolhendo. Você sabe, conhece o coração. Sabe que você precisa fazer mais para Deus. Sabe do lugar que você tem? Até o dom que você possui, você não mereça pelo pouco que você faz para Jesus. Às vezes Deus dá um dom para você, dá uma chamada, e você esconde o talento. Jesus está presente, Ele quer despertar para você nesse valor. Eu quero convidar aqueles irmãos que querem reconhecer que precisam fazer mais para Jesus, que precisam pregar o Evangelho mais do que já tem pregado. Passa aqui na frente. Eu não vou apontar para você, porque o apóstolo Paulo diz que examine a si mesmo. Sai orando, querido, e você vai fazer
precisa ser renovado. Você precisa receber uma porção do Espírito de Deus para tirar aquela canseira, aquele desânimo espiritual, aquela coragem de pregar no teu trabalho, aquela coragem de pregar lá na faculdade, lá na escola. Você precisa ser obrigado para pregar o Evangelho. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Fique cheio dessa glória. Jesus está aqui agora. Tudo da coisa. Ele não levou o tempo passado e quer sair agora. Se você precisa, você vai para o vocaliza a alma e não deixe que nada impeça que a alma seja alcançada. Vamos ter a presença de Deus. O Espírito de Deus está me